Alô pessoal, tudo bem? Como sempre, eu sou o Japa Rico transmitindo diretamente de Hong Kong e hoje vamos começar a 11ª aula do Trader do José. Então vamos aqui, começamos com alguns comentários e uma frase de autoajuda e aqui vamos para algumas perguntas pertinentes. Pergunta, José, quando você vai abrir um novo hedge e se tem uma posição contrária no positivo, nessa nova configuração você não fecha a positiva ao invés de abrir um novo hedge? E aí a resposta do Sr. José é, se for do mesmo valor podia, sim, mas neste modus operandi deixo todas em aberto e quando no conjunto der positivo fecho tudo. Tá? E depois tem uma nova pergunta, a pessoa pergunta agora sobre pares que o Sr. José não opera. Uma outra pergunta é sobre pares. Vi que pares como Euro AUD, Kiwi Dollar, você não opera. Seria pelo fato de você ter muitos com os 18 pares que você já opera, ou essas demonstraram inviável na estratégia? E aí a resposta do Sr. José também seria muito, mas então seria inviável pelo caso de já ser muitos pares, mas também pelo spread. Porque esses dois pares que a pessoa mencionou, o spread já é alto. Então, pela razão do spread, o Sr. José não opera. E aí o Sr. José também tem um comentário, né? Estou a fazer isso, fechar a contrária de mesmo valor na prata porque estou em contínuo nesse par. Uma outra pergunta aqui, gente, que a pessoa falou que fez isso hoje, abriu uma posição e me viu a oportunidade do hedge, aí logo na primeira operação ficou positiva, fechei e ficou só o hedge aberto. Acho que fiz errado, né? Acabei saindo do operacional nesse caso. E a resposta do Sr. José é que ficou com um valor de lote maior na operação. E aí a pessoa disse que foi isso mesmo que aconteceu e tal. E aí o senhor... aqui tem... que mais? José, estava olhando os PDFs das aulas e você tem uma que você diz que está buscando $4 de lucro. Seria isso para quando o par está em hedge, aí você fecha todas as posições quando atinge $4 de lucro. Seria isso? E aí o senhor José diz, sim, quando começo com 0,01 lotes. Que foram os lotes aí em todas, né, as aulas, pelo menos as aulas até agora, ele sempre começou com 0,01 lotes. Que mais? E aí... aqui tem uma ótima pergunta, então, aí a pessoa diz que entendeu e diz, e se tem algum cálculo específico para chegar nesses $4? Isso aí vai o cálculo já do lote, né, gente, que tem no PVSRA. E aí ele diz, ó, no PVSRA tem sempre o mesmo valor atualizado dos longs e shorts e é só somá-los, tá? Isso aí é coisa bem básica já do PVSRA. Que mais? E aí tem uma pergunta, ó, sim, para ver se estou no lucro faço isso, mas o que eu quis dizer é como você definiu o que lucro para operações hedge seria $4. E aí o comentário do Sr. José, este tamanho de lote parece-me razoável, mas pode escolher outro, claro, tá? Então para esse valor de lote seria $4. Agora se você opera em outros valores, aí já são outros valores também em dinheiro, né? Então, claro, né, sempre o valor em dinheiro vai refletir o lote, né, mas, common sense, né, senso comum. Mas isso se você, na verdade, gente, se você seguir bastante PVSRA, você vai saber fazer esse tipo de cálculo, tá? Que mais? Agora ele diz bom dia, só foi um update mesmo para as pessoas que ele fechou o CHF, JPY, né, o Swiss Yen, e o Dólar Yen. E aqui... a pessoa pergunta sobre o flutuante da conta do Sr. José, tá? Então sempre vai ter esse tipo de pergunta. Aqui ele compra 0,5 no EuroCAD, então ele já tinha 4 posições em aberto no hedge e a soma dessas 4 não deu positivo, então ele abriu uma 5ª posição. Aí já no EuroCAD você pode ver que ele abriu uma posição de compra aqui com lote 0,05 indo contra o PZ Supertrend que está em vermelho, beleza? Gente, como sempre, se você caiu de paraquedas, não sabe nada sobre o trader, né, os trades, as operações do Sr. José, então eu solicito que você
pare esse vídeo agora e volte desde o começo até o vídeo 1, tá? Para você ver aqui, a gente já está no vídeo 11. Aqui o senhor José compra 0,01 no Euro Pound, então você pode ver que o Euro Pound está aqui, e ele já tinha mudado para a cor vermelha no PZ Super Trend e ele abriu uma operação de compra. Tá? Então nesse caso não tinha hedge, né? Não tinha hedge, então ele iniciou já com o 0,01. Que mais? Aqui tem ele vendeu 0,02 no Pound Swiss, então já tinha uma operação rodando, e aí ele começou agora com o hedge, né? Então ele começou agora, abriu a segunda posição, então isso já caracteriza um hedge. Ele vendeu 0,02 aqui porque o PZ Super Trend mudou de cor, tá? Mudou para azul e ele abriu uma posição de venda. Aqui ele comprou 0,02 no Dollar CAD, tá? Acho que depois de 10 aulas, acho que já deu para vocês entenderem o operacional, né? Então, aqui ele comprou 0,01 no Dollar Yen, tá? Então mudou o PZ Super Trend para vermelho, abriu uma posição de compra. Que mais? Aqui ele vendeu 0,02 no Old Dollar, tá? Vendeu aqui. PZ Super Trend mudou para azul e ele abriu uma posição de venda. Aqui temos 0,02 no Pound Dollar, tá? Então mudou para azul e ele vendeu. Então já tinha uma posição de compra e aí ele começou agora o hedge no Pound Dollar, vendendo a posição, iniciando, né? Abrindo uma posição de venda aqui com o PZ Super Trend em azul, tá? Aqui temos, ele vendeu o Pound CAD. Então Pound CAD atingiu aqui a posição, abriu aqui em azul e aqui ele abriu a posição de venda, tá? Então PZ Super Trend em azul mostrando tendência de alta, ele vai lá e abre a posição de venda. Que mais? Uma pergunta sobre Pound CAD, o que te fez dar essa entrada? E porque o candle fechou acima da resistência em M30, tá? Então o candle aqui fechando em cima dessa resistência, ó, vocês podem ver que tem essa resistência, e aqui ele fechou acima, então ele abriu aqui a posição de venda. Pessoal, uma dúvida MT4, algum botão de atalho para fazer alguma compra-venda após chegar no valor de forma automática? Buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Tá, que mais? Fechou dólar yen, então vocês podem ver que aqui tinha mudado para a linha vermelha, indicando tendência de baixa, e ele foi contra isso comprando. Então ele comprou aqui e vendeu aqui na resistência. Então você pode ver que atingiu a resistência, né? Essa área de resistência aqui também, né? E aqui também, né? Indicando a área de resistência. Então essa área de resistência foi atingida aqui e ele fechou a posição. Ele vendeu 0,01 no dólar yen. Tá, então aqui a primeira posição já vendeu, vendeu não, a primeira posição já fechou com lucro, né, essa posição de compra, e aí ele fechou aqui com lucro, e aqui na resistência ele abriu uma posição de venda agora. Então vocês podem ver que atingindo a resistência, aí ele abre a posição de venda. E tem muita gente que fala, não, que bateu a resistência, né? E aí, pessoal, principalmente o pessoal de rompimento, né? Eles gostam de bater lá a resistência e se... aqui não passou, mas se passasse, né? Aí pessoal que opera rompimento fala, não, passou, então abriu o rompimento, compra. Só que o senhor José vai contra o PZ Super Trend. Então, se o PZ Super Trend está indicando a tendência de baixa, ele foi lá e comprou, né? E agora que a linha mudou para azul, vocês podem ver que a linha do PZ Super Trend está indicando tendência de alta. Então ele vai lá e vai contra o PZ Super Trend e vende, abre a posição de venda aqui nessa bolinha vermelha. E aqui ele diz que fecharam todas as ordens do Pound CAD. Então vocês podem ver que tinham duas ordens. Então a primeira em azul. Tá, então essa posição aqui, essa bolinha azul indica compra. Então ele vendeu mais baixo, ou seja, ele perdeu, tá? Perdeu nessa primeira posição, só que na segunda posição ele ganhou. Então na segunda posição ele abriu a posição de venda aqui e fechou junto com a primeira posição, tá? Então numa ele perdeu e na outra ele ganhou, tá?
E aí acontece que no total, gente, ele teve 58,8 de lucro, tá? Então no total ele saiu ganhando nisso. Que mais? Aqui tem um comentário sobre o AutoCAD, mas aí o senhor José fala que se ele operasse esse par, compraria, mas aí que tá, ele não opera, né? Que mais? Fechou o dólar suíço, então o dólar suíço ele tinha aberto uma posição de compra, indo contra a linha vermelha do PZ Super Trend, que estava indicando tendência de baixa, então ele foi aqui, comprou, e fechou aqui, tá? Na resistência. Que mais? E vocês podem ver que toda vez que fica a horizontal, corresponde a alguma resistência. Toda vez que a linha do PZ Super Trend fica horizontal, ela corresponde, geralmente corresponde a uma certa resistência. Ou suporte, né, dependendo aí da linha. Dependendo da cor da linha. Não, é que eu só estava dando uma olhada, parece que chegou tufão aqui em Hong Kong. Que mais? Aqui ele fechou euro-dólar. Então ele abriu uma posição de venda, chegou por um certo tempo aí contra ele, né? Só que no geral acabou indo a favor dele, então ele abriu uma posição de venda aqui e fechou com lucro aqui. E vê que aqui, né, corresponde a um suporte, então você pode ver que aqui era uma resistência também nesse nível, e aqui mudou para suporte e aí ele fechou aqui. Tem um trend do AUD dólar, tá? E aqui ele também, nesse trend do AUD dólar, o que aconteceu foi que ele abriu uma posição de venda e ele fechou aqui nesse suporte. Também quando a linha do PZ Super Trend estava em azul e também vocês podem ver que aqui já ficou em horizontal. Então azul indicando tendência de alta e ele vai contra a tendência do PZ Super Trend, abre uma venda e fecha aqui. Que mais? Então, gente, aqui tem José, possível entrada no Euro Suíço positivo no... Tá, e também ele fala que no Kiwi Yen também, porém tem que esperar o fechamento do candle. Não, isso aqui é uma pergunta, né? É uma pergunta de alguém, mas acho que aqui ele não respondeu. Ele comprou agora 0,06, então já tinham 5 posições abertas, né? As 5 posições, o total não estava positivo, estava negativo ainda. Então ele foi lá e abriu mais uma posição, né? Agora com 0,6 lotes no Kiwi Yen. Aqui ele comprou 0,5 no euro suíço, seguindo também a mesma regra de sempre. Aqui ele comprou 0,01 no euro dólar. Vocês podem ver que ele tinha aberto uma posição de venda, fechou no lucro e aqui ele abriu uma posição de compra. Que mais? Aqui tem várias outras posições, né, gente? E aqui... e aqui tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Sim, aqui... Agora foi sobre esse indicador. Tem um indicador agora que entrou aqui, né, nas aulas. E é o comentário do player profissional. Tenho a dizer que foi uma ótima ideia fazer as aulas. Parabéns por revelar o conhecimento de forma mais rápida. Ao usar indicador VHF junto com o trend nos faz evitar o flutuante. Então, tinha uma parcela das pessoas preocupadas, né, com a parte flutuante. E o trader profissional disse que usando esse VHF, que está disponível aí na plataforma MetaTrader, agora não lembro se era MetaTrader 4 ou 5, mas enfim, depois vocês dão uma olhada aí. Então, ao usar o indicador VHF junto com o trend, nos faz evitar o flutuante. Resposta do José: julgo que acompanhamento gráfico em tempo real é uma grande ajuda. E aí o comentário: o trader profissional com a maior certeza dos seus prints nos faz aprender em tempo real e também não só aprender. Mas uma coisa importante é ver acontecendo o ganho, o crescimento do saldo, controle de risco. Isso é muito bom. E aí o senhor José fala: quando é para melhorar é sempre bom.
Então aqui tem postagem do trader profissional, indicador fazendo evitar o flutuante. E a observação que o indicador foi compartilhado no grupo Telegram do Japa Rico. Do meu grupo, né? Do meu grupo. E aí vocês podem ver aqui a indicação aqui feita por esse indicador, qual que era o nome? VHF, tá? VHF. E aí, como funciona esse indicador? E a resposta do trader profissional: veja no Google indicador VHF ou Alma VHF. Então vocês dão uma olhada depois. Se tiver alguma pergunta também em uma próxima oportunidade eu posso explicar para vocês. Aqui ele comprou 0,01 no Swiss Yen. Então aqui também muda para a linha vermelha o PZ Super Trend. Ele vai contra isso e abre uma posição de compra. Que ele comprou 0,01 no Pound CAD. Também aqui vocês podem ver que o PZ Super Trend indicou com a linha vermelha a tendência de baixa, só que ele foi aqui abrir uma posição de compra. Então é isso aí, gente, e depois tem um relatório. Então essa foi uma breve aula, então aula 11ª aula, e é isso aí. Um grande abraço e até mais. Tchau.